Casal Responde, edição Pastor Udolci Zukovski, agora! Fala, DBV lindos, tudo beleza? Olha com quem a gente está aqui, olha. Pastor Udolci Zukovski. Se você mora em Nárnia e não sabe de quem a gente está falando, o pastor Udolci é o nosso líder da divisão sul-americana, tá bom? De desbravadores. E vocês fizeram algumas perguntinhas ali no Instagram, que nós abrimos uma caixinha de perguntas e agora nós vamos perguntar para esse mestre aqui, para ele responder para você. Lembrando que são perguntas de toda a natureza, curiosidades, né? Perguntas sobre desbravador. E vamos começar com a primeira pergunta aqui, que é o seguinte. Um comentário, pastor, olha que legal. Ela disse o seguinte: Pastor Udolci, antes eu tinha medo do senhor, mas vi que o senhor é muito legal e carismático. Mas é assim mesmo, viu? Eu tenho uma cara de mal, entendeu? Se eu não fizer cara de mal, ninguém me respeita, entendeu? Então eu faço cara de mal assim, os caras, não, realmente vou respeitar o cara lá. Eu pinto o cabelo de branco também para o pessoal me respeitar, senão os caras também acham que não, o cara é muito novo e tal, por causa disso. É verdade, a gente sabe como é isso, pastor, sabe? Essa pergunta que fez tinha sido a Sarix. Agora uma pergunta mais séria aqui, gente. O seguinte, olha que pergunta importante. A Damares fala: Pastor, qual é o número do seu sapato? Ah, você quer saber? Vamos ver aqui esse. Rapaz, não tá escrito aqui não, viu? Mesmo, pastor. É que o sapato aqui já tá meio antigo aqui, viu? Mas é 42, entendeu? 43, nada mais do que isso, entendeu? Foi 44 uma vez, entendeu? Mas aí diminuiu com o tempo. Beleza, gente. Agora o Fábio Corrêa pergunta o seguinte: Pastor, por que não temos manuais sobre ordem unida respeitando as regionalidades? Essa pergunta é legal, porque sempre tem ali uns murmurinhos sobre ordem unida no Clube de Desbravadores. Você responde pra gente, pastor. Essa pergunta é muito importante e a pessoa que fez a pergunta já deu a resposta já, entendeu? Então, se você prestou atenção na pergunta, você já pescou que a própria pergunta já deu a resposta. Na verdade, Ordem Unida é uma atividade do clube muito importante, muito interessante, muito legal. Nós estimulamos que todo clube tenha Ordem Unida, que todo clube faça Ordem Unida. Claro que tem gente que exagera, que todo domingo fica lá fazendo meia hora de Ordem Unida, 1 hora de Ordem Unida, e isso não é o nosso propósito. O propósito é que a Ordem Unida seja uma das atividades, mas não seja a principal do clube, né? A questão da Ordem Unida é que é o seguinte: o nome Ordem Unida já fala que é alguma coisa que não pode ser de qualquer jeito, não é de qualquer, cada um faz de um jeito, etc. Mas a Ordem Unida funciona no clube. Então, quando a gente está juntando vários clubes, o básico a gente espera. O cobrir, direito a volver, etc. e tal. E esse que básico, tem no manual, né? Exatamente. Esse básico a gente tem no manual. Agora, os outros detalhes de Ordem Unida tem muita regionalidade. Tem muita regionalidade. Então, sempre, mas a divisão devia ter um manual de Ordem Unida. Meu amigo, como que eu pego um lugar, por exemplo, na América do Sul, que fala assim, a la derecha, dre. Todo mundo já faz 20 anos, 30 anos que fala a la derecha, dre. Mas no outro país é a la derecha, dere. O outro país fala a la derecha, ya. Ué, são três coisas que parecem bem parecido, mas não é tão assim. Isso é só uma ordem, só um comando. No Brasil também tem um esquema. Às vezes a ênfase na ordem está na primeira sílaba. Tem gente que coloca na segunda sílaba, depende, né? Mas isso é só o menor. Na verdade, o desafio é que quem dá aula de Ordem Unida e quem é mestre de Ordem Unida não quer aceitar o que o outro faz na outra região. Nós já fizemos algumas reuniões, algumas vezes, aqui no Brasil, por exemplo, né? Vamos juntar aqui da União Oeste, da União Sudeste, da União Sul, da União Norte e tal, aí conversando com os... Não, mas isso aqui tem que ser assim, porque a gente é do militar lá, é do exército. Então, não, mas a gente está pegando da marinha. Não, mas a gente está pegando assim. Então, a gente não quer que isso seja motivo de confusão. Por isso, o que é a orientação? A orientação é que a Ordem Unida seja da região, que seja da associação ou mesmo da união. Então nós temos, por exemplo, algumas uniões que acabaram fazendo uma coletânea de informações para ter uma coisa mais homogênea dentro da própria união. Mas no Brasil inteiro realmente é impossível. E o nosso desafio não é assim, nós queremos todo mundo uniformizado. Não, a gente quer mesmo. O uniforme sim, o uniforme é todo uniformizado.
Mas os comandos de ordem unida e tudo, a gente então deixa para regionalidade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Olha só, pastor, como é interessante isso que você disse. Nós temos alguns comandos no manual administrativo. E uma das orientações lá é como apresentar a unidade. E a gente gravou um vídeo exatamente como está no manual. E recebemos vários comentários dizendo, não é assim que a gente faz, porque no exército faz assim e tal. Eu falei, gente, mas já reclamo que não tem manual. O pouco que tem ainda tá briga. Então imagina pra você criar um manual com todos os comandos. Então, a gente queria muito, eu sei, mas é difícil, gente. Tá aí a resposta. São América do Sul, são cultura. Só no Brasil já é tão diferente, né? Então imagina a situação. É uma coisa bem simples, é só a apresentação da unidade, né? Ah, mas aqui a gente ensina do jeito, mas aqui foi assim, mas o tal cara tem 80 anos de idade e sempre falou que era assim e tal. Então, isso inclusive é uma coisa que a gente pode fazer uma outra live depois, se for o caso, que nós estamos quase para lançar uma OMD, vai ser nos próximos dias, vai ser quebra de notícia agora aqui e tal. Nos próximos dias aí, nós vamos lançar uma OMD e uma OMA, que é sobre nomes de clubes. Entendeu? Nomes de clubes. Então vai ser uma coisa realmente muito importante que nós queremos, que comece a colocar em prática aqui no Brasil, né? No Brasil e na América do Sul, né? Seria o que isso aí, pastor? Nomes de clubes. Seria a orientação para a escolha de nomes de clubes. Isso é muito importante, pastor. Você sabia que tem um clube chamado 144 mil? Não, dessa eu não sabia. Pois é. Como é que você vai representar o clube? Nós somos 144 mil. O prefeito vai dizer assim, escuta, mas tem 144 mil? Não, mas nós vamos chegar lá. Ué, mas... quer dizer... Entendeu? Então, realmente, a gente tem que dar umas orientações. O pessoal não está sabendo escolher corretamente os nomes de clubes, principalmente pensando que a gente quer clube com nome aberto, com nome que não se refira a Jesus, à igreja, a coisa assim. Nome da natureza, nome que realmente todo mundo sabe, nome que não precisa de explicação, nada de sigla, sigla tal, etc. Né? Legal. Então são orientações para novos nomes de clubes. Já estou dando uma palhinha aqui, mas depois a gente pode conversar com... Nossa, eu amei isso, Rica. Amei. Vamos para a próxima pergunta. Vamos. Pastor, olha que interessante. O Felipe Justo pergunta assim, pastor, poderia aumentar a idade para ser desbravador? É de 10 a 15 anos. Por que é de 10 a 15 anos? Acho legal explicar também, né? Muito bem. Toda a atividade do clube, ela é voltada para essa faixa etária. Na verdade, são duas faixas etárias, de 10 a 12 e 13 a 15. Então, vocês são diretores de clube, sabem que a gente tem dois grupos. Um grupo que está sempre junto com vocês ali, tal, que são os 10 a 12, e os outros são um pouquinho mais afastados, são os adolescentes ali e tal, 13 a 15, né? As atividades do clube, os requisitos e tudo é feito para essa faixa etária. Agora, nós queremos que mais gente entre no clube, nós queremos que eles se mantenham mais tempo, por isso a gente fez o Desbrava Mais. Então o Desbrava Mais é para os 16 e 17, eles não são uma unidade, tem toda a orientação sobre o Desbrava Mais, que é para ele realmente ter mais uma oportunidade de desenvolver liderança, atividades de responsabilidade, ajudar o próprio clube, ajudar a diretoria e tudo, né? Mas assim, ele pertencendo a uma unidade, isso realmente, vou dizer para vocês, não funciona. Porque foi feito nos Estados Unidos eles têm lá, entendeu? Mas não funciona. Então a gente fala com o pessoal de lá e tudo, porque não sei o que e tal, estão fazendo, mas não funciona. Por quê? Porque em 16 anos, 17, a gente tem dificuldade que ele fique cumprindo aquele monte de requisitos. Inclusive temos uma dificuldade nas próprias classes, que está sendo revisado agora pela Associação Geral, nós estamos com várias reuniões e tudo. Isso vai demorar ainda um tempinho, mas estamos fazendo a revisão, que é o seguinte, nós temos poucos requisitos para a classe de amigo, companheiro, pesquisador, e quando chega a pioneiro, excursionista, guia, aumenta os requisitos e fica mais difícil e tal. Só que pela psicologia do adolescente, na verdade é o contrário. Quem está disposto a fazer mais requisito é 10, 11, os 14 e tal, não está disposto a fazer mais tanto requisito. É verdade. Então a gente vai fazer um balanceamento disso, mas isso não vai ser agora, isso vai demorar um pouquinho ainda. E para o Desbrava Mais a gente fez a mesma coisa, em vez de ser um montão de requisito, a gente tentou reduzir o máximo justamente porque nessa faixa etária não é aquele negócio de ficar, tem 20 coisas para fazer, 30 coisas para fazer. Na verdade, a gente tinha uma pergunta dessa, né? Vamos gravar um vídeo sobre o Desbrava Mais, fica ligado em breve. Muita gente pergunta, eu participo de um grupo de liderança, o pastor tá nesse grupo, vira e mexe, vem dúvidas. A gente tá preparando um vídeo bem legal sobre o Desbrava Mais para vocês. E a gente tinha uma pergunta aqui também que o senhor já respondeu. Então, as classes, elas já estão sendo revisadas, é isso? As classes mantêm os requisitos do jeito que está, etc. Mas mundialmente, porque isso não é assim, eu posso mudar aqui na divisão sul-americana.
Então eu posso fazer umas adaptações de alguns requisitos, ok? Mas a classe, ela pertence à Igreja Mundial. Então, por isso, só uma comissão de lá, que na verdade eu faço parte da comissão, mas eu sou uma das 4, 5 pessoas que fazem parte dessa comissão. Então tem que esperar, fazer todos os ajustes e tudo. Eles estão fazendo alguns estudos para realmente dar uma diminuída em alguns requisitos, né, e uma adaptação entre a progressão de amigo até guia, que antigamente era classe progressiva, né? Então deixou de ser progressiva, mas continuou com os esquemas de ter cada vez mais difícil, e na verdade não é que vai ser cada vez mais fácil, mas é que vai diminuir a quantidade. Então quer dizer que a classe de amigo daqui é a mesma classe de amigo dos Estados Unidos? A classe de amigo é a mesma no planeta inteiro. Eu não sabia, pastor, eu pensei que era da divisão. Não, essa é o que nós temos da divisão. Nós temos o nosso manual de especialidades, aí nós temos as adaptações de especialidades e as nossas próprias especialidades, né? Então aí a gente faz essas adaptações, mas, claro, quando eu falo assim, o mundo inteiro, na verdade, isso também é assunto para um outro, né? Nós temos os clubes na janela 1040. Então os clubes na janela 1040, que é o retângulo no mapa mundial dos países muçulmanos, islâmicos, comunistas ou coisa assim, que eles são contra a religião. Então ali a gente tem clubes funcionando e ali eles têm então uma permissão de fazer a adaptação, porque, por exemplo, eles não têm como fazer os ideais por exemplo, na Síria, entendeu? Não tem como fazer os ideais. Então eles fazem uma adaptação, até o próprio triângulo. O triângulo nos nossos clubes, no Egito, no Iraque e na região da janela 1040, o triângulo ele não tem a espada. Porque para o muçulmano, para o Islã, para etc., a espada é símbolo de guerra, de ataque, de coisa assim, e tem associação com terrorismo e coisa assim. Então o nosso triângulo desbravador, para eles, ele tem uma tocha. Que a tocha, então, tem um outro símbolo e tudo, mas... Que legal! Gente, eu ficaria horas conversando com o senhor, pastor. Pena que não pode. Essa aí muita gente não sabe. Essa é muito boa. Vou fazer uma pergunta importante, porque o senhor tem muitos anos de lenço, certo? E essa pergunta a gente vira e mexe e responde também. O Roberto pergunta assim, como se manter motivado na direção do clube, mesmo com o passar do tempo? Porque eu sempre digo que uma das palavras-chave da minha vida, ou da liderança, é consistência. Como se manter consistente? O que te motiva? Bom, essa não é uma pergunta fechada, é uma pergunta ampla. Então, essa aqui, conta o tempo aí, 40 minutos para responder essa pergunta, né? Porque, veja, uma coisa para os líderes. Você que é líder, você que é diretor de clube, você que é conselheiro, instrutor de clube e tudo. Você tem a função mais pesada da Igreja Adventista Sétimo Dia. É mais pesado que qualquer outro cargo na igreja. É muita atividade. Você não tem feriado, você não tem domingo, não tem sexta-noite, você trabalha às noites e tal, você tira dinheiro do bolso, você faz... É muita coisa. Você tem pouca gente, né? O grande desafio de todas as lideranças é que a gente tem pouca gente. Se tivesse mais gente para ajudar, aí você mesmo tem que fazer o lanche, você mesmo tem que fazer lá na investidura, preparar lá a igreja. Tocha, Decoração e tal. Então, realmente o peso é muito grande. Por causa disso, que a gente trabalha no Desbrava Mais, para que o Desbrava Mais seja mais um apoio para tirar um pouco o peso das costas da liderança, né? Mas você, diretor, saiba de 3 coisas. A primeira é que eu estou com uma leve problema de memória e as outras 2 já esqueci, entendeu? Então, na verdade é o seguinte, primeira coisa, diretor, no seu clube, tenta mesclar suas atividades com 3 características dos nossos adolescentes. Eles, para serem motivados, se você mesclar os requisitos, as atividades do clube com essas 3 palavras, vai ajudar você a ter um clube motivado, e um clube motivado você também se motiva. Então, primeiro é a aventura. Mescla a aventura nos requisitos que você está cumprindo no clube. Coloca uma pitadinha de aventura. Em vez de caminhada ser 10 km, vamos caminhar 10 km e tal, coloca uma caminhada que vai para um lugar que termina num lago, que vai numa cachoeira, que tal e tal, ok? A segunda é a amizade. Então, nos requisitos, não deixa só o menino sozinho vai fazer. Coloca eles fazer para cumprir requisitos juntos. Os amigos se ajudam, eles precisam de amigos, ok? E também o tal da superação.
Então, quando você desafia os meninos, eles gostam de ser desafiados. Só que às vezes você não está desafiando muito eles. Então vai no acampamento e fala, olha, esse acampamento vai ser diferente. Vai ser os meninos que vão fazer a comida. Vai ser os meninos que vão montar a barraca. Vai ser vocês que vão fazer o portal. Vai ser vocês que tal. Então coloca o desafio para eles, a superação. Então isso vai ajudar a manter o clube muito entusiasmado e motivado. Misturando aí amizade, superação e aventura nessa história. Outra coisa, é a situação seguinte, saber delegar. Então veja, eu sei que você tem lá um conselheiro, cara, esse conselheiro não sabe nem ler direito, eu sei disso, minha esposa é diretora de clube, eu sei como é que é. Então, tá bom, mas aquela coisa, como é que vai fazer e tal? Eu falei, tudo bem, você quer fazer tudo então e ela vai ficar só olhando? Delega a responsabilidade. Mesmo que não faça perfeito, é melhor para ir desenvolvendo a habilidade dos seus liderados. De tal maneira que um dia você pode sair do clube e aí tem um diretor lá, tem 2 diretores lá. Minha esposa saiu do clube ano passado, ficou fora do clube ano passado por decisão própria e eles tinham 4 pessoas que podiam ser diretor de clube. Colocaram um para ser diretor de clube, ficou 1 ano e tal, agora ela voltou como diretor de clube de novo e tudo, então vai preparando os líderes, e para isso você não tem que fazer tudo, então delega, vai deixando para quê? Não ficou o balãozinho certinho, quem vai ficar contando se o balão ficou certinho ou não? Ah, mas eles não marcharam direito, ok, isso aí acontece, ok? Não seja você que acumule tudo nas costas. E a terceira coisa é o seguinte, meu irmão, você é diretor de clube, você é conselheiro, você é instrutor e tal. Meu irmão, saiba o seguinte, o menor índice de apostasia que existe na igreja é de desbravador, de 10 a 15. É 0,6. Você sabia que adolescentes que não estão no clube têm uma apostasia de 11,6? Então, é muito diferente a questão da conservação. Você está fazendo uma obra de manter o pessoal na igreja, firme na igreja lá. Sabia que na liderança é a mesma coisa? A apostasia geral na igreja é 6%, mas entre os de 17 a 30 anos, a apostasia é 9,7%. Mas sabe quanto é a apostasia entre os líderes nossos aqui? É 1,8% para desbravadores e 0,6% para aventureiro. Para líder aventureiro é 0,6% também. Então o que diz os nossos líderes? Pastor, eu até queria pecar, mas não tenho tempo. Não tenho tempo. É isso mesmo, cara. Não tem tempo mesmo, cara. Para que nós temos tudo para não ter tempo de pecar mesmo, entendeu? Mas aí eu vou terminar com a terceira nessa parte dos 40 minutos, né? A terceira é a seguinte: meu amigo líder, você está fazendo uma grande obra de salvação. Essa obra de salvação é tremenda. Se você desanimar, talvez o outro não vai conseguir fazer o que você está fazendo. Então, não desista de estar à frente do clube e tal. Tudo bem, você não precisa ser diretor 40 anos do clube, só você diretor. Fica você como diretor associado uma vez, fica você como instrutor lá uma vez, etc. Fica lá e tal, não precisa você estar na cabeça 40 anos e tal. Mas não desista dessa missão, porque você está preparando os futuros acampantes do céu. Então, você sabia que nós temos na faixa etária da igreja as faixas etárias, né? E a maior faixa etária é 16 a 20 anos e a segunda maior faixa etária é de 10 a 15 anos, né? E por que a primeira é 16 a 20? Porque sempre foi a de 10 a 15. Eles agora envelheceram um pouquinho e a segunda está aqui. Mas as outras faixas etárias vão diminuindo e tal. Mas de batismo, a maior faixa etária de batismo na igreja é de 10 a 15, que é 3 vezes mais qualquer outra idade. Então, na América do Sul, 3 vezes mais é batismo de 10 a 15 qualquer outra idade. Então, isso significa o quê? A importância do clube. Então, você é muito importante. Você talvez pense, eu queria ser um missionário na China. Tá bom, vai ser missionário na China, ok, precisamos de missionário na China. Eu queria ser missionário no Afeganistão. Tá, ok, vai lá, vai fazer. Mas veja, você é um missionário para a faixa etária mais complicada, que ninguém quer saber de adolescente. Então, você está fazendo uma missão de ouro. Por isso, como missionário, eu peço para você, não desista, se mantenha aí motivado, porque você tem uma nobre missão para cumprir. Vou dar 2 comentários. Eu tô quase chorando aqui, Rica, de verdade. Só para provar o que ele disse, de 2 pontos. No acampamento, nosso último acampamento do clube, a gente chegou lá, e na unidade de 13 e 15 anos, a gente esqueceu as barracas de propósito lá. E quando chegou lá, não tinha barraca para eles. Eu falei, bom, tem um mapa aqui. Acho que vocês vão acampar ali em cima. E fomos todos, fizemos um bivac pela primeira vez.
eles não param de falar desse acampamento. Porque não esperavam. E passou frio, aquela coisa, e a lona, como que faz, mas marcou isso pra eles. E o segundo, eu sempre digo uma coisa, por que você não sai do clube e perguntam pra mim? Porque um dia fizeram por mim, e agora eu faço pelo próximo. E aí a gente nunca vai parar. É isso aí. Vamos fazer mais uma, amor? Se eu conseguir, que eu tô muito emocionada aqui. Eu não tô muito legal, Rica. A gente tem que falar sobre Campuri, né? Sim. Senão a gente vai Temos. ser cancelado. Se a gente não falar de Campuri da divisão aqui com o homem. Pastora, que pergunta interessante, ó. Já tem o planejamento pro Campuri 2027? Eu acho que você poderia responder o seguinte: com quantos anos vocês pensam nesse evento? Porque é claro que vocês já têm um planejamento, mas quantos anos? Acho que assim, acaba um, já começa o outro. Aí o senhor pode responder 2 em 1, porque perguntaram assim, quantos campuris por ano, mais ou menos, o senhor vai? Aí o senhor fala disso e já fala do campuri da divisão, sempre desbravador. Bom, na verdade, eu contei até 300 e poucos campuris, depois não contei mais. Porque podia ser um negócio assim meio de orgulho e tal, né? Tive em tantos campuris e tal, né? Então, realmente, às vezes tem ano que eu vou em 20 campuris, às vezes 25 campuris, às vezes 15 campuris, às vezes depende, né? Porque tem ano que é mais, às vezes eu consigo estar num campuri no começo e depois... Eu já tive em 4 campuris num final de semana, então foi um desafio de viajar para cá, para lá e tal, né? Geralmente os campuris são no feriado, então poucos feriados, né? Então às vezes acontece assim, né? Mas campuri realmente é tudo de bom, eu sou apaixonado por campuri, cada campuri a gente aprende, é realmente uma coisa espetacular. Agora, no campuri da divisão, óbvio, né? Que o campuri da divisão, ele é preparado com anos de antecedência. Para você ter uma noção, quando terminou o campuri 2019, no último dia do campuri lá no encerramento, eu fui impedido de dar a data do outro campuri da divisão, entendeu? Então eles disseram, não, vamos esperar um pouquinho, porque vamos fazer uma avaliação e tal, porque a gente quebrou o paradigma que antes era a cada 10 anos, e aí conseguimos votar que era a cada 5, mas aí alguns ficam assim, nossa, mas é uma estrutura muito grande, mas será que e tal? Tem gente que fica passando mal só de pensar na estrutura, né? Que realmente é uma coisa para envelhecer o cara, né? Então, o campuri terminou, a gente já tem o esqueminha já do próximo, do campuri da divisão. Então nós já temos, o campuri, a base do campuri já está pronta. O campuri 2027 está pronta a base. Então nós estamos com a equipe já todo o esquema. Faltam agora acertar detalhes de exatamente que tipo de chuveiro vai ser, que tipo de, se a gente vai fazer ele montado, se vai construir, se vai ser, nós estamos fazendo umas avaliações, né? Então de infraestrutura já tem todo no esquema. Agora os detalhes vão ser mais para frente, né? A gente não lança a inscrição agora, porque justamente é muito cedo para a questão do campuri e também porque na inflação e coisas a gente tem, na Argentina, por exemplo, a inflação é galopante lá, é um negócio tremendo, né? Então nós temos que esperar um pouquinho, mas a gente está trabalhando. Eu já fui trocentas vezes em Barretos, fizemos reunião com tudo quanto é tipo, vários tipos de coisas, já temos inclusive o mapeamento do acampamento, porque nós vamos ter 60 mil em cada edição. A gente já sabe onde vai estar a quantidade de pessoas, quais são as novas áreas de acampamento, quais são as áreas que vai diminuir, quais que vão aumentar, quantos vai ter em cada área, já tem. A gente só não tem a localização de onde vai ficar cada união, porque não dividimos ainda essa questão das quantidades, né? Mas o campuri é um negócio que é uma estrutura assim, o cara pensa, deve ser fácil, isso aqui, óbvio que não é fácil, óbvio que não é fácil. Inclusive, a grande dificuldade é língua. Então, se é português, já é difícil. Agora eu tenho que fazer, escuta, o cara vai pregar em espanhol, vai pregar em português, vai pregar em inglês, vai fazer como é que vai ser o tipo da interação lá no palco, que tem gente que entende português, gente que não entende, né? As músicas também, né? As músicas, a questão das músicas, veja, desbravador, você cantando, pulando e batendo palma, tem região da América do Sul que isso é pecado. É verdade. Entendeu? Ué, mas como que é pecado e tal? Porque não, tem outras regiões que a cultura é um pouco diferente. Então, mas eu quero ser do meu jeito. Do seu jeito, lá no banheiro da sua casa, você canta do jeito que você quiser, entendeu? Mas no campuri realmente tem que ser uma coisa mais, né, neutra e tal, para atingir todos os grupos de pessoas. E tudo isso demanda planejamento, escolha, como é que vai ser, que tipo de música. Quando, por exemplo, vai preparar música, eu falo pro camarada, a letra é mais ou menos assim, o ritmo é mais ou menos assim, eu quero uma música mais para marcial, ou mais para tipo marcha marcial, ou então mais para solene, ou mais para reflexiva, ou mais para chiclete.
Tem música chiclete que a gente faz também, que a gente chama aquela que tem poucas frases e gruda e fica na cabeça da pessoa. Então tem muita coisa. Pra você ter uma noção, no Campuri eu tenho uma lista de atividades, normalmente que eu vou montando e fazendo. Cada dia eu tenho 400 itens para revisar. Então, 400 itens é assim, um item é evento. Evento tá lá, evento isso, evento aquilo, aquele outro e tal. Aí outro, programação, outro investidura, outro batismo, o outro inspeção, o outro recepção, o outro autoridade, o outro tal, o outro programação, o outro... Tem 1000 coisas. E o senhor tá nessa vida há quanto tempo? Um pouquinho de tempo. De Ministério de Desbravadores eu tenho, vai dar 32 anos, entendeu? Vai dar 32 anos de Ministério dos Desbravadores. Que eu comecei em 1990, comecei em 1990, exatamente. Por isso que nós outros em DBV Mania estamos tornando classes de espanhol mirando este Campuri. Uma mensagem subliminar, pastor. Quem sabe prova em espanhol. Então eu vou fazer a prova agora, ver se vocês sabem falar espanhol mesmo. Hast du gut geschlafen, habe Abflug geträumt? Sim! Então, eu perguntei pra eles se eles queriam doar todo o dinheiro deles pra mim, né? Não! Pra encerrar aqui, ó, não é uma pergunta, é um comentário. Deixa eu ver aqui. Ricardo e Carol da DBV Mania. Pastor, somos nós, né? Eu quero... Não tem a pergunta aqui não, mas eu quero... Já falamos isso várias vezes, mas para aproveitar o vídeo e deixar aqui. Nossa gratidão e respeito. Eu acho que essa palavra respeito significa muito para mim. Queria dizer para o senhor que o senhor tem o nosso respeito, admiração e as nossas orações. Às vezes a gente esquece de orar pelos nossos líderes, nossos pastores, e a gente tem orado pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela sua vida. Sua esposa é uma querida, conhecemos há pouco tempo. E saiba que você nos inspira, como inspira vários. E já está aqui um legado colocado, mas quando chegar a hora de passar o lenço, né, para o próximo, o legado está colocado aí. E o que o senhor mais quer, nós também queremos estar lá no céu. Então, só para dizer que tem o nosso respeito, pastorzão. Resumindo, a gente te ama, pastor! Amém. Pastor, obrigada por ter cedido esse tempo, porque eu sei que o senhor tem 1 milhão de coisas pra fazer. Gostaram, né? Quem sabe a gente não faz a parte 2, hein? Outros campuris aí, né? Temos, vamos nos encontrar aí em outros campuris. Valeu, pessoal! E a gente fica aqui com essa mania de ser DBV. Tchau!